Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grande... Graça e paz. É bom estar mais uma vez reunidos, né, para dar essa palavra de célula, né, para as células e para toda a igreja que vai assistir mais esse vídeo, né. E ainda nós estamos na nossa aula número 1, mas o tópico número 2. Tópico número 2. Porque ela é uma aula bem extensa, né? São 5 tópicos, né? 5 tópicos, então nós conseguimos abordar né? Os aspectos da realidade de Deus, né? E eu quero ler o tema, para não perdermos o foco da nossa aula, né? Que tem como tema a realidade da existência de Deus e as suas evidências, né? Então nós abordamos já a natureza, que é o número 1, e agora nós vamos tópico 2, o tópico número 2, que agora vem abordar a história, né? A história. E aí a nossa apostila diz bem assim. Então, número 2, a história, né? Em especial aqui a arqueologia. Em uma perspectiva histórica arqueológica, podemos constatar que a história revela o poder soberano de Deus. O Senhor levanta reis e destrona reis. E aí está no livro de Daniel, né? Do profeta maior, Daniel capítulo 2 e o versículo 21. Daniel 2, 21 diz assim: E ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Amém. Glória a Deus. Ele estabelece reinados, reis. É ele que levanta, né, toda a liderança. Aí isso a gente vê através da Bíblia Sagrada. E toda vez que um profeta se levantou da parte de Deus, dizendo que um reinado ia cair ou que um reinado ia se levantar, aconteceu. Eu gostaria de aproveitar, pastor Sandro, e trazer aqui essa abordagem, eu acho interessante, né? Essa soberania, né? Nós já tivemos aula sobre isso, né? Soberania cristã, né? Alguns irmãos devem lembrar dessas aulas. Excelente aula. Né? Sobre a cosmovisão cristã dentro da soberania divina, e que ela vai abordar justamente esse aspecto, né? E eu acho interessante porque uns anos atrás, não vou dizer dias, mas eu sei que uns anos atrás, eu me lembro que um irmão na igreja uma vez me abordou e perguntou assim: tá, mas e esse prefeito que está no comando hoje, esse prefeito, ele não é cristão. Esse prefeito, ele tem outras religiões, outros hábitos, né? E aí a Bíblia diz que Deus é soberano sobre tudo. Será que esse governante, ele é de Deus, né? Uma pergunta interessante, né? Mas a Bíblia nos diz que todos esses governantes, sim, sem exceção, todos eles estão sobre o domínio. É Ele que coloca e é Ele que tira. É o Senhor que coloca e tira. Aqui na parte A do versículo, né? Diz que ele muda os tempos e estações e remove os reis e estabelece os reis. Olha só, ele tira e coloca. Ele tira e coloca. Interessante, né, pastor Sandro? Essa soberania, e faz-nos pensar que realmente Deus tem o controle de tudo, então. Nada escapa do controle do Nada Altíssimo. escapa. Nada escapa do controle do Altíssimo. E mais adiante o texto vai nos remeter, né, sobre ali o 2.2, né, dizendo o seguinte, que ao longo da história, né, olha só, toda a história, né,
Deus usou inúmeros impérios poderosos para que seus propósitos fossem cumpridos. Olha só. 10, né? Isaías é um texto longo, né? Isaías, do capítulo 10, e do versículo 5 ao 13. Fala sobre o... Posso ler? Síria. Pode ler, pastor. 10, do 5 ao 13. Diz assim: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como o cajado nas suas mãos. Quer dizer, Deus levantou a Síria como meio de correção. Tá? Enviá-la-ei contra uma nação hipócrita e contra o povo do meu furor, da minha ira, e lhe darei ordem para que lhe roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos esses reis? Não são meus príncipes, né? Todos esses reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Apade? E Samaria como Damasco? Como minha mão alcançou os reis dos ídolos, cujas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e que a de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos. Porquanto disse, com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, e removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, como valente abati os habitantes. Amém. Glória a Deus. E aí, pastor Santo? Lê esses textos aqui e a gente fica imaginando. Meu Deus! Porque geralmente acontece isso com a gente, né, pastor Santo? Sim. A gente vai ler um texto e a gente fica desenhando. Fica desenhando. Se a gente estivesse lá, como é que seria esse negócio? Que palavra dura! Mas Deus tirou um, colocou o outro, tirou a riqueza, botou de volta. E o interessante é assim, ó, que às vezes a gente leva a pensar, irmãos, é o seguinte, ó, existe um povo chamado por Deus. Sim. Uma nação, né, no caso do Antigo Testamento, né? Uma nação chamada por Deus. E mesmo essa nação, às vezes Deus permite que um outro povo que não é chamado por Ele, Ele permite que vá lá e destrone o seu próprio povo. Que coisa interessante, né? E dá para a gente compreender aqui, já no capítulo 5, a vara da minha ira. Ou seja, era a Síria que seria usada para corrigir o povo em questão. Né? Porque a minha indignação é como um cajado em suas mãos. Ou seja, a ira de Deus, ela ia se manifestar através desse povo, através da Síria. Deus estava usando a Síria para dizer, como o pastor brilhantemente colocou, né, destronar o próprio povo, vamos dizer assim, utilizando a Síria. Ela vai ser a vara de correção. E o texto está dizendo assim que a ira não é da Síria. Não. É de Deus. É bem pior. É bem pior. Coisa, né? É bem pior. Enviá-la contra uma nação hipócrita, contra o povo do meu furor, quando dei ordem. Meu Deus. Que palavra dura. Que palavra. Tá? Mas, de novo, essa palavra aqui, mais uma vez, ela vem a falar da soberania de Deus. Tá? Ainda diz aqui no versículo 7, ainda que ele, o rei, não cuide assim nem no seu coração, assim o imagine. Né? Nem no coração do rei, ele imagina o que está se passando. O que Deus está colocando ele para fazer.
O que Deus tá, como é que eu vou dizer? Me ajuda aí, pastor. Deus está movendo o coração dele. Assim como Deus endurecia o coração de Faraó, Exatamente. para provar para Faraó, para o próprio Faraó, que ele era Deus, acima de todos os ídolos do Egito, aqui a gente vê que Deus faz da mesma forma, né? Nem o próprio rei da Assíria... Está usando um coração ímpio para o seu propósito. Exatamente. Usando o coração ímpio para o seu propósito. Muito obrigado. Exatamente isso. Irmãos, olha só que palavra de Que céu. palavra. Que palavra. Estudar a teologia, hein, pastor Santos? Jesus amado. É um confronto, É né? um confronto. Meu Deus. Tá? Continuando, diz assim, né, na nossa lição: o Senhor reina poderosamente sobre as nações. Né? Está em Salmo 47, do 7 ao 8. Como é que está para ti, pastor? O Salmo 47, Salmo 47, versículos 7 e 8. que diz assim o texto, né? Porque Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com harmonia e arte. Deus reina sobre as nações. Glória Deus a Deus. está assentado em seu santo trono. Aleluia. Amém? E é uma palavra que está dizendo o seguinte, assim, que Ele está governando. Ele não está assistindo, porque tem algumas religiões que nós já estudamos, né? Que eles creem que até existe Deus, né? Mas que Deus largou o mundo às Seu próprio... Sim. e Deus fica assistindo para ver o que acontece. Mas aqui a Escritura Sagrada diz que não é assim. Que ele está sentado no seu Ele trono. está assentado e está governando. Ele diz que Ele reina. Então tudo que acontece está acontecendo porque Ele quer que aconteça. É conforme lhe apraz. Não existe uma probabilidade. Não existe um se. Ou se eles vão tomar esse caminho ou não vão tomar esse caminho para Deus. Isso é para nós, homens. Para Deus, não. O texto está dizendo isso, que Ele reina, Ele governa sobre isso. Sobre essas circunstâncias e situações, Deus não é pego de surpresa. Olha só a realidade divina desses textos, né? Dentro da história, né? Dessa narrativa. E eu acho interessante os Salmos, porque é uma literatura tão antiga, né, pastor? 1000 anos antes de Cristo, e eles já tinham essa inspiração e essa teologia, né, irmãos? De saber que daquela época eles já pensavam que Deus é assim já. Que Deus governa. Já tinham essa certeza. Essa certeza, né? Essa certeza, né? Diz assim, continuando: um dos exemplos mais claros que Deus intervém na história é o êxodo dos israelitas da terra do Egito. Né? O Senhor manifestou seus poderosos sinais no Egito, a fim de que os egípcios reconhecessem a grandeza do seu poder. Isso está em Êxodo, capítulo 7, do 3 ao 5. Êxodo capítulo 7. Aqui. Do 3 ao 5. Diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Amém. Nós tínhamos acabado de comentar, né, a respeito de Faraó, né? Deus, ele endurecia o coração de Faraó, né, para não permitir que os israelitas saíssem, e assim ele lançava, cada vez que Deus lançava mais uma praga, derrubando um outro Deus egípcio.
né, da adoração dos egípcios, né? Então a gente vê aqui que Deus, ele levanta reinado. Eu fico me perguntando, pastor Sandro, e os deuses do Egito não moviam os corações do rei do Egito? Eu acho que não deu, né? Eu acho que não deu. Só o Deus Eu Israel acho conseguia que não mexer deu. no coração do faraó. Eu acho então que só não. tem um Deus mesmo. Só tem um Deus. Não há outro Deus, né? Não há outro. Não Glória a tem Deus, como. irmãos. Até a estátua de Baal, né, quando colocaram a Arca da Aliança perto, o pessoal chegava lá de manhã, tava a estátua prostrada lá, levantava, pô, caiu, né, levanta. Caiu no último dia que foram andar com os braços quebrados, falei, então, pô, deixa. Imagina, né? A soberania de Deus, Deus é Deus, é soberano. Onde é que nós paramos? Sim, e Êxodo também 9, 21, diz assim: mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. É isso mesmo? É isso. É isso aqui. É. Aqueles, porém, que não levaram a sério a palavra do Aqueles que Senhor. não levaram a sério. Olha só. E ainda tem pessoas, né, pastor Sandro, assim, ó, que às vezes com sinais da realidade, da presença divina, e mesmo assim, né, Ainda não dá. coração endurecido. Coração endurecido. Imagina. E 10, 1 e 2. Êxodo 10, 1 e 2 diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó, porque tem endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer esses meus sinais no meio deles. E para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Quer dizer, tudo isso que Deus estava fazendo, endurecendo o coração de Faraó e lançando as pragas, isso era para ser contado para a posteridade, para que eles reconhecessem e entendessem, né, quem era o Senhor, quem era o Deus que tirou eles da terra do Egito num tempo de escravidão. Amém. Eu acho linda essa palavra, pastor. Deus diz assim, que Deus diz que Ele quer que essas gerações fiquem sabendo. Deus quer ser o quê? Conhecido. Deus quer ser lembrado como um ser que existe, pessoal, que Ele fez isso. Isso que eu acho lindo na palavra de Deus. Como Deus, o tempo inteiro na sua narrativa, Deus tem essa preocupação que Ele quer se revelar. Ele quer como se fosse um de nós que vê um ao outro. Nós tocamos, né, pastor Sam? Deus tem essa preocupação. Sim. Para que fique sabendo que eu sou Deus. Olha só. Deus é maravilhoso. E nós pecadores. Pastor, isso me faz lembrar, em 2011, quando Deus me deu a bênção e oportunidade de conhecer alguns lugares lá em Moçambique. Fui lá pela Igreja Batista Vida Nova, lá de Porto Velho, qual pastoreei com o pastor Paulo Sarmento na época. Lá na Jocum era o tema que eles estavam trabalhando naqueles tempos lá: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Lindo, Conhecer, né, a Deus e fazer. Eu vi isso aqui e lembrei. A Jocum Maputo lá, eles estavam com esse tema na época. Não sei se ainda estão, como é que está hoje, né? Mas o tema era esse. É justamente, se a gente for parar para analisar, Deus falou aqui nessa palavra que era para contar para os filhos e os filhos de seus filhos, para que conheçam o Deus dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Aqui ele está chegando até a 4ª geração. Até a 4ª geração. Olha só, ele quer que isso E está longe, hein? O filho do teu filho, então é um neto. O neto. Né? Então, quer dizer, isso aqui já foi,
né? Foi passado, ou seja, desejo que ele fosse passado de pai para filho. Isso aí a gente vai ver mais à frente, né? Saindo até um pouco, né? Mas, enfim, vamos para frente, né? E a partir da libertação da escravidão, os israelitas cantaram e celebraram ao Deus libertador que interviu na história deles. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. Tá? Isso está em Êxodo 15, 21, né? E nos Salmos, capítulo 105, 26 e 36. Eu vou abrir o Êxodo aqui, pastor. O senhor abre o Salmo? Amém. Pode ser? Eu já estou aqui no Êxodo aqui aberto. O senhor abre esse Salmo aí. Êxodo 15, 21. Diz assim: E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Amém. E o Salmo? O Salmo número 105, né? 26 ou 36. O versículo 26 ou 36 diz assim: O Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou seus sinais miraculosos e seus maravilhosos feitos na terra de Cã. Mandou trevas e fez escuridão, e não puderam contestar a sua palavra. Converteu a água em sangue e fez morrer os peixes. Seu país fervilhou de rãs até os aposentos de seus reis. Ele ordenou e vieram insetos, mosquitos em todo o seu território. E em vez de chuva, deu-lhes granizo e raios flamejantes sobre sua nação. Arrasou-lhes os vinhedos e as figueiras e destruiu as árvores de toda a terra. Outra vez ele ordenou e vieram nuvens de gafanhotos e incontáveis enxames de larvas, que devoraram toda a vegetação e os frutos daquela terra. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias de sua virilidade. Amém? Salmo 114 diz assim: Do Egito e a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste, ó tu, Jordão, que voltaste para trás. Montes que saltasses como carneiros e outeiros como cordeiros. Treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água viva. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha quantos sinais na natureza, né? Esse seixo de água viva aqui claramente foi Refidim. Aquela situação de seca lá que... Verdade. Claramente Refidim isso aqui, né? Converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Isso aí. Verdade. Fazer nascer água da rocha. Da rocha. Porque ele não diz que tinha uma... Que nem diz o gaúcho. Não tinha uma vertente. Não tinha vertente. Um olho d'água. Não existia vertente. Não Ele tinha fez vertente. nascer a água de uma rocha. Deus fez nascer. Tem que prestar atenção na palavra de Deus, porque a coisa às vezes é bem mais difícil. É bem mais complicado do que... É bem mais Deus complicado. maravilhoso, né? Glória a Deus. Tópico 2, 3. Todos os povos tinham seus deuses, né? Os egípcios, por exemplo, tinham fortes convicções religiosas. Importavam-se mais com a fé em algo supremo do que qualquer outra coisa. Toda a civilização egípcia, suas literaturas, seus templos magníficos, tudo dava expressão às suas ideias religiosas de que existia um Deus. Da mesma forma, na Babilônia, os arqueólogos encontraram muitos tijolos e tabuletas de barro que provam que haviam entre os babilônios costumes e influências da vida religiosa como resultado da sua crença em um Deus. Até aqui, né, pastor? E interessante que aqui ele esse comentário já está puxando para uma realidade, né, pastor Sandro?
que todos os povos, cultura, raças, tribos, línguas, nações são religiosos, né? Sim. Por natureza. Sim. É a abordagem, né, que esse tema está fazendo aqui, né? E a gente vê isso na narrativa histórica, né? Durante o longo período histórico, até nos dias de hoje. Pesquisas arqueológicas, né, nesses sítios arqueológicos, né, como aqui nos vestígios da Babilônia, né, aqueles tijolinhos. Exatamente, isso que eu ia comentar, né? Os tijolos e tabuletas de barro, né, que provam os costumes, né, e a vida religiosa e a crença em um Deus, né? Como pode Deus não existir? Visto que os egípcios, os babilônios, os gregos, assírios e romanos, entre os demais povos, construíram templos, registraram fatos religiosos em livros e materiais da época e cultuavam uma entidade superior? Se não existisse essa possibilidade, por que todos foram unânimes, uniformes em adotar e acreditar em alguma divindade? Uma das grandes provas da existência de Deus é, sem dúvida, a história. Amém? Amém. Pastor Sandro. Quantos templos, quantas divindades, né? Quantos livros da literatura durante toda a história, né? Narra sobre as religiões, sobre suas crenças, sobre seus deuses, né? E esse tópico aqui, ele está querendo nos levar a seguinte, que essa busca desenfreada por Deus, na verdade, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Como o pastor acabou de ler aí, não tem como dizer, não, Deus não existe. Porque historicamente ele é provado através da história de Israel, através da história dos povos que cercavam e cercam. Até hoje. Ali, Israel, tudo é ligado à divindade. A história daquela região ali, toda é ligada à divindade. Não tem como você falar da história, por exemplo, de Israel e tirar Deus da história de Israel. Não existe Israel sem Deus. Não existe. Não existe a história de Israel sem Deus. Não tem como. Tá amplamente ligada. É o povo que ele escolheu, que ele levantou e enviou o Salvador, o Filho dele, por aquele povo. E essa salvação chegou até nós hoje. Tudo por ali, naquele povo. Então, não tem como negar, dizer não, é um fato histórico. Né? Nós vemos no decorrer dessa lição toda que os vestígios arqueológicos documentais, né, ao longo desses tempos todos, desses anos todos, nos provam. Né? Sejam achados arqueológicos, como nós vimos aqueles tijolos lá da Babilônia, sejam hieróglifos egípcios, sejam a própria palavra de Deus, que fala de lugares, de localizações que ocorreram coisas e tem vestígios lá até hoje. Né? Então não há como dizer não existiu, não tem como. 2.7 diz assim: para que Deus se revelasse na terra, abençoando toda a humanidade, ele escolheu o povo de Israel, o povo judeu. A esse povo, Deus revelou todo o seu poder e proeza, escrevendo uma história que nenhum outro povo possui. Israel experimentou a ação direta de Deus. Sobre esse povo sabemos que Deus o selecionou. Vejamos Romanos 3:1, que diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Primeiro eles receberam. Hoje, uma das fortes convicções que atestam a existência de Deus é o seu mover na história para com esse povo. Verdade. Verdade. O mover de Deus na história para com esse povo é algo inegável. Até a forma que o pastor Padilha sabe contar muito melhor do que eu, que é quando Israel voltou a ser nação. Isso. Foi um fato histórico. É um fato histórico, profético, né? Bíblico, que
foi o ressurgimento da nação de Israel, né? Porque eles deixaram de ser nação, isso no século 6, 7 antes de Cristo, como nós citamos antes ali, aquele evento dos assírios, né? Nós narramos antes ali no início, que o exército assírio era um dos primeiros exércitos que começaram a incomodar Israel. Mas é interessante que, se quem for estudar a história em si, desculpe, vai ver que os assírios nunca pisaram na terra de Israel. Deus nunca permitiu. Mas quem pisou e tomou e entrou de fato em Israel foi a Babilônia. A Babilônia que destrói os povos assírios, ali no século 7, a famosa Batalha de Carquemes, quando a Babilônia destrói os assírios, e logo mais adiante, no ano 600, 607, a Babilônia entra em Jerusalém, porque aquilo ali foi durante o profeta Jeremias, né? Jeremias profetizou que Deus avisou antes que eles iam tomar e iam governar Jerusalém durante 70 anos, os 70 anos do cativeiro da Babilônia. Então veja bem, a história não mente. A história toda A história bíblica toda se cumpre. Então, a partir dali, Israel perde o status de federação, deixa de ser uma nação, a partir daquele período. Só vai recuperar isso agora em 1948, agora. No dia 14 de maio de 1948. Daí nasce a nação de Israel novamente. Olha só quantos anos passou. Que é um cumprimento que Isaías disse: poderá uma nação nascer em um dia? Eu, todavia, o Senhor farei nascer uma nação um dia. Então é um cumprimento bíblico. Isso é história. Por isso que eu digo, estudar a história, pastor Sandro, é fundamental. É de chorar. É fundamental. Eu falo porque quando eu estudo história, estudo profecia bíblica, eu choro. Eu não estou brincando, eu derrubo lágrimas assim, porque eu vejo, eu não preciso ver Deus diretamente. Mas quando eu leio história e leio profecias, eu sei que Deus está ali. Isso é a prova maior dele. Amém. A minha consciência automaticamente já me diz: não há mais como contestar isso. Deus é Deus. Deus da história, Deus da natureza, Deus da nossa consciência, em tudo isso. Não tem como não. Amém. E aí olhar para Israel hoje é ver Deus. O cumprimento das profecias. Não tem como. Tudo isso que aconteceu já estava escrito. Está escrito. O ontem, o hoje e o amanhã está escrito. Não foge, né, pastor? Não foge. Não foge. A realidade de Deus é Deus é grande mesmo. É forte que não tem. Olha, ela pode converter qualquer pessoa dentro da perspectiva. Amém. Qualquer pessoa. Creio nisso. Sou fruto disso. Por isso que tem cientistas se convertendo. Tem professores de história se convertendo mundo afora. Eles não estão lendo nem a Bíblia, irmãos. Tem cientistas que nem a Bíblia estão lendo. Eles ouviram falar da Bíblia, vão estudar a sua própria ciência e acabam encontrando Deus, né? Olha que lindo isso aí. Acabam encontrando o Criador, né? Encontra o Criador na história, em todas as coisas. Deus se manifesta através de tudo. Amém. Para a honra e glória de Deus. Amém? Então é isso aí, queridos. Vamos ficando por aqui, né? Mais uma lição, mais um tópico aqui. O próximo vai ser a consciência humana. Tá apertando, né, pastor Zé? Tá apertando. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Próximo tópico é consciência humana, né? Essa apostila que nós estamos usando aqui, o link para você fazer o download dela está na descrição do vídeo, tá? Então, Deus abençoe, até a próxima semana, em nome de Jesus. Vamos terminar orando, né? Amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos por mais uma semana, onde nós podemos, Senhor, trazer a Tua Palavra, o Teu Evangelho através desse estudo. Pai, que nós possamos, Senhor amado, através desse estudo, dessa palavra, alcançar para honra e glória e louvor do Teu nome, ainda mais vidas, mais corações, mais consciências, Pai. É o que nós te pedimos, e que sejamos tão somente, Pai, instrumentos nas Tuas mãos,
é o que nós queremos ser. Em nome de Jesus, abençoa cada um nesses tempos difíceis, Abençoe. nesses tempos de crise. Traz-nos, Pai, paz, em nome de Jesus. É o que nós clamamos e te agradecemos por todas as coisas. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo